Ah, bom, na aula de ontem a gente começou falando sobre algoritmos, né? Nosso objetivo é a resolução de um dado problema, não é isso? Problema do mundo real. Nessa aula a gente comentou a respeito da questão de que eu vou ter uma questões de sintaxe, semântica e de lógica, né? Sintaxe, semântica são coisas que a gente pode descobrir, né, de uma forma fácil, de uma forma tranquila, porque é a forma que vai ser escrita. E a forma, se aquilo que foi escrito faz sentido. Não é isso? A gente viu a questão de que a lógica é uma questão que não vai aparecer no erro. Na hora que for compilar ali, que for colocar na linguagem para trabalhar, a lógica não vai ser uma. Não vai aparecer mensagem de erro, que você tem um erro de lógica, certo? A mensagem, quando você tem um erro de sintaxe, ele vai aparecer, né? A gente viu a questão da nomenclatura dos identificadores. Se eu colocar um identificador que tem certas características, né? Como é que era mesmo? O que que é que tinha o identificador? Ela tem que ter algumas regras ali, né? Eu não posso começar por número. Posso ter letras e números, certo? Ela não pode ter caracteres especiais. Acento agudo, tio, todos os caracteres de acentuação não podem ser utilizados, né? Não posso ter símbolos. Posso ter mais, menos, asterisco, barra, né? Posso ter nenhum tipo de símbolo. Ela deve transmitir o valor que ela vai carregar, que é o que a gente viu na última aula no exercício, né? Na aula passada. Eu posso simplificar, mas não pode ser tão simplificado que eu não consiga entender, tá? Ela precisa ser completa. Ser completa vai ser fácil de identificar do que nós estamos falando, certo? Mas às vezes a gente tem situações onde não vai dar. Se eu colocar um nome muito grande, na hora que eu for programar, ela vai ocupar muito espaço na tela e vai ficar complicado de eu conseguir fazer a programação usando o nome completo, certo? A gente viu a questão de que, além desse fator, eu tenho casos em que, em princípio, o nome dos identificadores pode ser parecido, mas não pode ser igual. Se eu tiver dois identificadores iguais, ele vai reclamar, certo? Por quê? Porque ele não consegue endereçar o mesmo endereço, né? O nome vai criar o endereço de memória. E esse endereço de memória não vai poder ser repetido, né? Mesmo que seja o programa lá, o nome do programa, com o nome de um identificador, ok? Nós vemos que os identificadores têm três tipos, né? Tem os numéricos, dividido em inteiro e real, e o caractere. A gente tem também o booleano. O booleano existe na linguagem Pascal, mas na linguagem C ele vai ser um int, que é 0 ou 1, certo? Ah, bom, o que que é a ideia para a gente ver hoje? Então, nós temos o quê? Até aí, alguém tem alguma dúvida nessa parte? Pois não. Oi? Esse aqui eu não passei para vocês ainda. Esse básico daqui? Esse eu não passei. Passei para vocês? O Robson deve ter passado. Não? Não passou? Mas ele vai passar. Se ele não passou, ele vai passar. Fica tranquilo. Vocês vão ver funções com o Robson, não é isso? Então, isso aqui é a resolução de uma função, uma equação de segundo grau, certo? Não, é que tem duas disciplinas. Tem uma disciplina que é lógica. Na verdade, vocês têm três disciplinas com o Robson, né? Tem a cálculo, que é na segunda e hoje, depois às 20h40. Tem a lógica, que é na terça, 19, e a quinta, às 21, de 15 em 15 dias, né? E tem matemática discreta, que acho que é na quarta-feira. Não é isso? O Robson é o professor de vocês, certo? Ele que tem mais aula com vocês. Mas em cálculo, provavelmente ele vai trabalhar com equações de segundo grau, que é a base de cálculo, é funções, certo? Ele vai ter que resolver basicamente, beleza? Mas fica tranquilo, ele vai estar aí daqui a pouco. Quer dizer, vocês vão para lá daqui a pouco. Sim, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É o assunto do Robson, mas vocês podem trabalhar também comigo, beleza? Tá, voltamos a. Vejamos. Isso aqui era o exemplo do programa do quadrado, né? Alguém ficou com alguma dúvida na aula de ontem? Falei muito rápido? Tá de boa? Tranquilo? Oi? Ah. Hum? Em que linha nós estamos falando? O que que tem? Nós vimos na aula passada que ele ia passar a ser uma técnica de programação, né? Indica argumento de entrada, argumento de saída. Ele é que indica que é um comentário. Abre chaves e fecha chaves, né? Certo? Indica que é um comentário. Poderia ser barra barra, por exemplo. Vai dar o mesmo resultado. Sim. Significa. Aqui você está falando? É isso? Ele significa que se eu não colocar isso aqui, ele vai colocar lá. Eu coloquei o valor, sei lá, do lado valendo 5. Então ele vai dar 5 vezes 4 vai dar 20, certo? Ele vai mostrar lá esse resultado colocando 2.00000 10 zeros e 001. E 001 indica que é expoente de 10, né? E 1 indica que é 10. Então 2 vezes 10 vai dar 20, certo? Se eu não colocar, ele vai mostrar numa forma com casas decimais, com 10 casas decimais. Se eu colocar ali, ele vai dividir, vai colocar o valor entre 10 caracteres, sendo que 2 dele vai considerar o decimal. Vou ter 7 caracteres, antes, espaços que eu não tenho, né? Ó, aqui, ó. Vamos ver ele na prática, né? Aí, mesmo pode, certo? Ó, eu vou tirar, que eu tenho que corrigir o área que está com acento aqui. Eu vou tirar do perímetro. Ó, tirar aqui, certo? Vou mandar executar. E pede o valor do lado. Vou colocar 4 que vai dar 16 dos dois jeitos, certo? Ó, o primeiro ficou 16, né? Certo? O segundo ficou 1.6. Aqui são 10 zeros, que vai, aliás, 9, né? Mais o 6 ali, vai dar 10 dígitos, e mais 001. E 001 indica o quê? Quer dizer, os dois são 16. Ele está representando 16, só com casas decimais, com 10 casas decimais. Entendeu? Tranquilo? Mais alguém? Tudo certo. Eu não usei o I e o C, que estão aqui declarados, certo? Mas aqui, se eu colocar lá com acento, ó, aqui, ó, caractere especial, certo? Manda executar. Deixa eu levantar aqui, ó, na linha 12, ó, linha 12, ele diz que é coluna 9, tem um caractere legal. Linha 12, tá vendo aqui, ó, o 12 que tá aqui, é o número da linha, vem aqui na posição 9 e vai dar o caractere ilegal. Deu pra entender? E se eu tiro o tio e coloco o A, por exemplo, ele não vai dar o erro.
Fez sentido? Então, quando eu tenho erro de sintaxe, ele vai corrigir, ele vai dizer, alertar, certo? Ó, aqui ele está dizendo que eu não usei, ó, certo? Aqui o outro também não usou. Mas aqui não é um erro de compilação. Se fosse um erro do que a gente chama de compilação, né? Aqui, ó, compar, aqui em cima, compilando, certo? Compilação significa que ele vai checar se tem erro de sintaxe ou de semântica, certo? Se não tem, vai dizer que tá ok, vai passar. Só alertou que encontrou uma variável que foi declarada e não foi utilizada. Basicamente isso. Beleza? Eu recomendaria que vocês testem aquelas regras que eu coloquei ali, como está aqui, por exemplo, certo? Pega o computador e teste para ver. Coloca um número, começando por número, por exemplo, para ver se ele reclama. Colocar o espaço em branco, repetir o nome, certo? Pode pegar o computador e fazer esse mesmo teste que a gente está fazendo, ok? Ah, beleza. Bom, então, o que que nós temos para hoje? É, Então, a gente viu os tipos de dados, né? Hoje nós vamos ver operadores. O que que são operadores, né? Então, operadores, nós temos lá, começar pelos operadores aritméticos, né? O que que são operadores aritméticos? Esses caras aí, né? Adição, subtração, divisão, multiplicação, exponenciação, né? Radiciação, que é um tipo de exponenciação, certo? Então, quando a gente trabalha, aqui está adição é igual, subtração é igual. A divisão, na matemática, a gente coloca ele um embaixo do outro, lá com a barra, certo? Computacionalmente é a barra de divisão, certo? Mas na calculadora a gente já usa a barra, certo? A multiplicação, na matemática, usa um ponto, na realidade, né? Coloca um ponto lá para indicar que é multiplicação. É, Computacionalmente, na calculadora, a gente já usa o asterisco para fazer a multiplicação, né? Mas computacionalmente usa o asterisco. Exponenciação, a gente usa, no caso, se for x ao quadrado, usa, algoritmicamente, a gente usa asterisco, asterisco. Mas a gente usa, em termos de Pascal, usa o SQR. E na linguagem C, a gente vai usar o POW, P-O-W. Vamos desligar esses celulares aí, moçada? Vamos ter que fazer que nem ensino médio. Vou pegar uma sacolinha aí e vou sair recolhendo o celular aí. O que vocês acham? Vai ficar muito legal, né? Tá. Então, aí tem o SQR e a gente vai poder usar o POW também. Esse aqui é uma específico de Pascal, isso aqui, tá? No lugar dessa expressão toda, pode usar o POW, lá no caso, tá? E a raiz quadrada é o SQRT, tá? Aqui no caso é SQRT de x. Faltou o x aqui no meio, certo? Eu vou extrair a raiz quadrada do valor, tá? Então, entre esses operadores aritméticos, a gente tem questões assim. Aqui ficou meio deslocado ali, né? Então, matematicamente é 2a mais b. Computacionalmente é 2 asterisco a mais b, certo? Sendo que a, b são os identificadores que a gente viu na aula passada, certo? São os identificadores que são do tipo inteiro, real, né? Depois nós vamos trocar ele para int, float, certo? E aqui é elevado ao quadrado, né? Aqui é a multiplicação, então vai ficar elevado ao quadrado. E aqui ficou errado a visualização. Tem que corrigir esse negócio aqui, certo? Ó, matematicamente, 2A dividido por 2 mais B. Aqui eu preciso colocar o parênteses, né? Por que que eu preciso colocar parênteses aqui? Se eu não colocar parênteses, ele vai fazer o quê? Vai pegar o A, vai dividir por 2, e o resultado que der ele vai somar com B.
é o que a gente busca? Não. Então eu tenho que colocar o parênteses. Porque daí eu quero dizer que o 2 mais b, ele vai ficar embaixo como denominador, né? Certo? Bom, vejamos. Ó, isso aqui é uma questão, como é que o computador vai executar, né? Primeiro ele vai fazer a potência, vai levar o p à quarta, certo? Depois ele vai fazer a divisão. O primeiro resultado, então, é aqui, o segundo resultado vem daqui. E o terceiro resultado é o resultado dos outros dois. Faz sentido? Sem colocar parênteses. Se eu tiver, pode ser que eu tenha que colocar parênteses, certo? Dependendo da situação. Bom, na matemática, a gente usa parênteses, depois usa colchetes, depois usa chaves, não é isso? Aqui a gente só vai usar parênteses, certo? Não vou ter colchete usa para outra finalidade, chaves usa para outra finalidade. Então, matematicamente, a gente usa parênteses, colchetes e chaves. Aqui nós vamos usar só parênteses. Eu vou ter dois níveis de parênteses, três níveis de parênteses. Posso ter mais níveis de parênteses. Ok? Vejamos. Ó, aqui eu tenho operadores do mesmo nível. Adição e subtração têm o mesmo nível de prioridade, certo? Sempre que tiver o mesmo nível, faz como? Da esquerda para a direita, certo? Vou resolvendo da esquerda primeiro, até conseguir resolver todos no mesmo nível, certo? Ó, que é um bacana aí. Vamos acordar um pouco aí. Vamos montar aí, ó. Vamos resolver esse cara aqui. Vamos resolver esses aqui, ó. Os aritméticos aí, ó. Esses dois primeiros aqui, ó. Caderno. Hã? É, fazer o primeiro resultado, segundo resultado, onde que vai estar, ó. O primeiro já é aquele que eu mostrei, né? Mas vai. Hum, Deixa eu ver aqui, né? Ó, só para entender, né? Aqui, ó, eu vou dizer aqui que eu tenho que isso aqui vai ser o meu R1 até aqui. Sim, resolvi o primeiro, certo? Eu tenho um operador aritmético aqui no meio. Então, esse é o primeiro resultado. O segundo resultado, ele vai pegar o R1 daqui com o C. Ó, aqui vai dar o R2. É isso aqui que eu quero que vocês façam no de baixo. Tem sentido agora? Só desse primeiro de baixo aqui. Coisa rápida. É papo, filho. Não?
Hum? É, é só para não cochilar. Beleza? Tranquilo? Tamo aí. Boa, né? Entendeu? Isso aqui tá matemático, certo? Primeiro tem que converter numa expressão computacional, né? Aqui eu, deixa eu tirar aqui, assim, colocar assim, colocar ele todo matemático. Converte ele para computacional e daí fazer a mesma coisa. Agora ficou bom, né? Pronto aí? Hã? Não, os dois aqui. Oi? SQRT. Vou colocar aqui embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pôr. Agora tá bom? Hum.
da matemática, né? Então, o que acontece aqui, ó? Esse cara aqui, ele tá matemática. Primeiro, eu tenho que converter ele para computacional. O que que é converter ele para computacional? Eu posso ter esse traço ali? Não, tem que usar o barra, certo? Então, eu tenho que transformar essa expressão matemática em uma expressão computacional. Essa que é a ideia. Faz sentido? E aí, pessoal,
Obrigado. Só fazer duas operações ali. Aí já é verdade, de lá. Não é a mesma coisa que tirar aí para as amigas, para as várias. Aqui no meio é não, tá bom. Isso aqui vai ter que você tem. Se tem que você tá bom, que aqui vai ter qualidade. Eu pensava, mas não ficar mudado. Vai fazer isso. Eu não sei. Podemos? Podemos? Deu certo, hein? Não podemos? Não? Como assim não? Só parte que não? Não. Como foi? Eu falei isso, deixa eu ver. Calma, eu fiz aqui primeiro, antes disso aí. Aí será que é certo? Vamos ver, espera. Que é o lado. Vamos lá, vamos prestar atenção aí, ó. Deixa eu fazer. Fazer o primeiro ali, ó. Pode ser? Ó, vamos prestar atenção aí, ó. Ó, o que que acontece aqui? Podemos? Ó, tá aqui, certo? Quando eu tenho parentes, eu tenho dois níveis de parentes aí, não tem? O que que faz? Como é que a gente resolve? Primeiro parentes mais interno, certo? Então, se eu tenho dois níveis de parentes aqui, então meu R1, ó, ele vai começar resolvendo esse nível mais interno aqui. Olha só, aqui é o R1, ó. Por que que aqui é o R1? Porque eu tenho o parênteses mais interno, certo? Resolvido o R1 aqui, ó, o que que acontece, ó? Vou delimitar aqui, certo? Aí, esse nível de parênteses aqui ficou igual a esse nível de parênteses, certo? Que já está resolvido o parênteses mais interno, correto? Fez sentido? Então, quem é R2? A mais B, certo? Por quê? Porque eu tenho que resolver o parênteses mais interno, né? Então, aqui, A mais B, vou fazer aqui. Esse cara aqui é o meu R2. Fez sentido? Quem é R3 agora? Oi? Duas vezes R1, certo? Porque daí eu estou resolvendo o segundo parênteses aqui, ó. Resolvi o parênteses mais a esquerda, certo? Que está no mesmo nível. Então, eu vou resolver esse cara aqui e esse cara aqui em conjunto com esse aqui, com R1, né? Vai ser o R3. Tem sentido? Certo? Então, vamos lá. Então, aqui fechou R3. E agora, quem que tem prioridade? Eu tenho uma divisão e uma subtração. Quem que é o R4? Vamos à votação aí. Estamos em impasse aí agora. Quem que seria o R4 aí? Quem acha que é A dividido por R2, levanta a mão. Já ganhou de lavada, né?
Então tá bom. Então, aqui eu tenho, vou ter esse cara aqui, junto com esse outro aqui, vai me dar o R4. É isso? E aí, por último, R5 é quem? Tá bom. Eu vou ter, oh meu Deus. Eu vou ter o R5, que vai ser esse cara com R4 com R3. Deu para entender o porquê? Quem não concordou aí? Quem teve que engolir aí? Tá certo? Deu para entender aí? Tranquilo? Tá. E agora? E esse cara aqui? Primeira coisa que tem que fazer com esse cara aqui é que esse cara aqui, ele é matemático, certo? E precisa ser convertido para forma computacional. Como é que fica a forma computacional desse cara? Abre parênteses, menos B, mais SQRT, abre parênteses, B asterisco B, menos 4 asterisco, A, asterisco, C. Assim, fecha outro parênteses, barra, abre parênteses, dois asterisco, A, fecha parênteses. Show. Epa, já sei. Certo? Agora façam a mesma coisa, então, em função desse. Tem gente que já fez, né? Mas tem gente que não fez ainda, não é? Então, vamos fazer agora. Tranquilo? Deu para entender ali? Como é que ficou computacional? Agora tem que fazer a mesma coisa que foi feito no primeiro aqui. 5 minutos, tá bom? A dura é doce, mas não é mole, não. Vai, daquele jeito, certo? Não, problema não é. Comprei. Ah, sim, mas cadê o R? Não é, não é. Tá lá. Ué, como assim? Não. É, assim. É,
Eu acho que eu vou trazer lá, comentei. Tem que ser um par aqui, né? Se é então é que eu espero. Não, ah, não lá. Ah, vou ter. L1 é aqui. L2 eu gosto de seus pais. Agora sim. Tá certo. Vai pegar o fato de primeiro, é, defender, e depois a transmissão por isso. Mas é errado. Vocês podem dizer para nós, tá? Sim, como se fosse um legal, tá? Sim. Não, tem que fazer agora, mas eu tenho que deixar. Tem pré-definição. Ele resolveu a conquistar, ele resolveu, escreve isso. Sim, então é cedo da igreja de Pedro, da igreja de Seguições, não tinha ele. Exato. Isso é tirar a frente. Acho que igreja se vai dar o isso, se ela é assim, por vai. Nossa, é de alguém. Sabe, calma,
Podemos? Então é assim, ó, veja bem. O que que acontece aqui, ó? Deixa eu dar o espaço aqui, né? Ó, eu tenho esse nível de parênteses aqui, e aqui eu tenho o segundo nível de parênteses, que é o que está aqui, correto? Então, quem é R1? B? Não, tem que ser. Eu tenho um operador aqui, ó. Cada par de operador, tem que fazer aqui, ó, por exemplo. B vezes B. Então, aqui eu tenho R1, que é um operador ali no meio, certo? Tem que fazer esse resultado. Aí o próximo, 4 vezes A. Então, R2 com C. R2 com C. Então, esse aqui é o R3, né? Bom, cadê você? Aqui, aqui. Então, deu R3 aqui, certo? Quem que é R4? R1 menos R3. Então, aqui, fazer aqui. Então, esse é R4, certo? Aí vem aqui. Então, R4. Quem é R5? Essa que é RT de R4. Tudo bem. Então, aqui, porque essa que é RT é uma operação, não é? É a raiz, certo? Então, que é R5. Quem é R6? Quem? É menos B, R5. Então, vem aqui. R6. Vai ser esse cara aqui. Daí, R7. Quem que é R7? 2 vezes A, né? Porque eu resolvi essa parte do parênteses, né? Então tem que resolver o outro lado agora, certo? Então, opa, R7. Quem que é R8? R6, R7. Bacana? Entenderam? Não precisa fazer ele picotado, tá? Estou fazendo picotado porque é o recurso que eu tenho aqui, tá? Entenderam que o resultado é aos pares, né? Aqui o R8. Beleza. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Tá, beleza. Então, vamos retomar aqui. Então, aqui nós temos operadores aritméticos, né? Depois dos operadores aritméticos, a gente tem os operadores ditos relacionais. Quem são os operadores relacionais? Maior, menor, igual.
diferente, certo? Esses são os operadores ditos relacionais, certo? Então, é igual na matemática, maior que, menor que, diferente. O diferente na linguagem C vai ser um pouco diferente desse aqui. Em Pascal é menor e maior, certo? Na linguagem C é exclamação, sinal de igual, certo? Indica que é diferente. E igual na linguagem C é igual, igual. Mas isso aí nós vamos ver com calma depois. É só um spoiler. Só. Menor igual é dessa forma, maior igual dessa maneira. Os operadores aritméticos ali, eles têm uma prioridade entre eles, tá? Ó, o que que acontece? Os operadores relacionais têm o último nível de prioridade, certo? Os aritméticos, a exponenciação é primeiro, a multiplicação e divisão em segundo, a adição e subtração em terceiro, certo? Então, raiz quadrada ou elevado ao quadrado, qualquer exponenciação vai ter um primeiro grau. Segundo grau vem a multiplicação e divisão, tem prioridade. Na matemática já é assim, não é? A gente pega uma expressão, não tem parênteses, primeiro eu multiplico ou divido, certo? E depois eu faço soma e subtração, beleza? Então tem mesmo grau, né? E daí o que acontece? Então, vamos dizer assim, isso aqui é matemática, certo? Acho que eu tenho aquele separado aqui. Isso é matemática aqui, ó, certo? Isso aqui não existe computacionalmente falando, tá? Não pode ter uma expressão dessa maneira. Quando isso aqui estiver dessa forma aqui, ela tem que ser convertida para assim, ó, menos 3 maior que x. Aí eu tenho que usar o operador lógico AND, né? X menor ou igual a 2, certo? Que na prática a gente diz isso. A matemática é mais preguiçosa que a gente, certo? Então, isso aqui é uma simplificação matemática, na realidade, para dizer que ele está dentro de um determinado intervalo, certo? Mas nós vamos converter ele sempre nesse formato aqui, tá? Computacionalmente eu não consigo executar isso aqui, porque ele tem que ser aos pares. Não é o resultado que a gente obteve? Aí dessa maneira ele vai fazer o quê? Vai fazer primeiro o que está entre parênteses, está no mesmo nível de parênteses, então vai executar aqui um R1, vai executar esse cara aqui, aí vai executar esse outro cara aqui, que vai ser um R2, certo? E depois disso vai fazer o AND. Embora o AND tenha o mesmo nível de prioridade que a multiplicação e a divisão, tá? Mas ele vai fazer. Por que que ele vai fazer dessa forma? Por causa dos parênteses, certo? Aí por último vai fazer o R3, que vai ser em função desses dois camaradas aqui, ok? Tranquilo? Beleza. Vou voltar na material. Aquele ali é o outro exercício para vocês. Então, os operadores lógicos, né? Os operadores lógicos é o e, o or e o not, certo? O Sr. Robson já passou para vocês, né? Tá? Então, o que acontece? Dentre esses três operadores, o not é o que tem maior prioridade, certo? Primeiro o not, aí vem o AND, multiplicação e divisão, certo? Deixa eu colocar lá não. Aqui. Então, primeira prioridade vem o not, negação. Segunda prioridade, AND mais asterisco e a divisão.
certo? Terceiro, OR, adição, subtração. Quarto, maior, menor, igual, diferente, maior, igual, menor, igual. Bacana? E o que mata todas as prioridades é quem? Os parênteses, certo? Aí sempre que tiver a mesma prioridade, a gente executa o quê? Da esquerda para a direita, como a gente faz na matemática. Fechou? Então, como exercício para casa, tem aí uma para vocês fazerem. Ah, os dois, né? O cara, de cima e de baixo, né? Tranquilo? É, né?